Paulo Romero, irmãos, ele falava na década de 90, né, como eu disse, quando ele lançou esses 2 livros, e continua falando, e hoje muito mais, é que a liderança, a igreja evangélica, ele colocava, a igreja evangélica passa por 3 crises: ética, moral e doutrinária. Você concorda com isso? Eu concordo. A gente fugiu da toda a questão ética, não, a gente não tem mais princípios. Moral, porque, infelizmente, os princípios básicos, basilares da fé cristã, eles são abandonados. E doutrinário, porque hoje em dia está muito mais por questões mais de intuição do que realmente uma verdade objetiva, né? Que eu acho que, assim, pensando bem, até mesmo tipo de uma filosofia cristã mesmo, né? O que tem acontecido muito é essa subjetividade, né? E quando a gente, passando por um lado bem teológico, a gente olha a Deus, a criação, é tudo muito objetivo, é tudo muito lógico, tudo muito ordenado, todo mundo... o homem, ele tem um papel definido dentro da criação, assim como dentro de toda a história da redenção. Então, o que a gente vê é nesse sentido, né? Essa crise doutrinária que vem é porque abandonou realmente a palavra, né? Interessante, João, que essa crise ética, moral e doutrinária, né, que, na verdade, envolve mais os líderes, né, e, consequentemente, a igreja, escandaliza bastante os ímpios. Né? Uma vez na nossa igreja, eu até preguei e falei, se eu fosse ímpio e eu conhecesse a igreja só a partir desses pregadores, eu seria um ateu. E aqui há um ex-ateu, né, que é o Adão. Né, Adão? Era à toa, né, ateu. Eu acho que era mais à toa, né? Eu era um ateu revoltado com os ateus, porque eu era um ateu conservador. Quando você entra em sites, em pastas de ateus, ali você vê um bando de Nutella, um bando de cara que eles acham, assim, o prazer deles é desfazer da Bíblia, meter o pau na Bíblia. Não tem vida fora da Bíblia, os ateus, parece que o prazer deles é estar sempre atacando. Mas me fala uma coisa aí, que é a questão seguinte: os escândalos no meio evangélico, a gente estava falando, potencializavam a sua incredulidade, assim, com relação? Sim. Sem citar nome de igreja, porque senão dá processo. Brincadeira. Eu ia falar disso agora. Minha esposa sempre foi evangélica, então eu sempre acompanhei ela nas igrejas. De vez em quando eu ia com ela fazer uma média no casamento, né? Então fazia uma média. Você comeu um salgadinho? Lógico. E eu sempre dizia assim, eu saía pior do que entrava, porque eu via coisas assim muito absurdas, assim, tem esse negócio de querer produzir coisas para te entreter. Então, eu acho muito... Inclusive, nós tinha uma igreja perto de casa que o cara meteu um globo no centro da igreja, apagou as luzes, colocou os jovens para dançar lá na frente. Você não dançou, não? Não era nem jovem. Isso lá atrás não era jovem. O culto dele era aquilo ali. E era sertanejo universitário gospel. Sim, era para atrair jovens. Assim, os jovens estão nas ruas hoje, nas baladas, vão trazer balada para dentro da igreja, que é um absurdo, né? Assim, você via pessoas mais velhas assim, saindo da igreja, que não concordando com aquele absurdo que estava acontecendo ali. Então você fala, eu vim aqui na igreja, eu vim aqui acompanhar minha esposa, já achando muito estranho, de repente você vê coisa mais estranha ainda, que é o que eu passava, é pior que entrava. E a hora que começava, eu ficava, meu Deus, hoje não. Tomara que não. Faz isso hoje, não. Sem contar que uma vez o cara tentou tirar o espírito de mim, apertou tanto a minha cabeça que ele quase conseguiu, que ele apertando... Mas você ficou sem espírito. Eu falei, perdão, como é que eu caí com ele? Pressionou na minha cabeça. Eu falei, aqui não, pô, eu tô tentando derrubar, aí que eu fiquei mais firme ainda. Então, eu ouvi no Adão até falando isso daí, para mim assim, eu que, vamos dizer, sempre nasci, cresci numa igreja tradicional, principalmente na nossa conservadora aqui,
É muito esquisito, é inacreditável, sabe? Assim, alguém colocar um globo na igreja. Não, é Em Goiânia tem boate gospel. Então, é uma coisa que... E você pensa que é uma coisa longe, uma coisa de capital. Não, é aqui, num bairro periférico da cidade. Então, Ô, João, e aí, nesse que o Adão estava falando aí, né, existem coisas bem piores, né? Igual eu falei, em Goiânia tem boate gospel. Hoje está comum aí pintar a igreja toda de preto, né, para dar uma agradada na mocidade e tal. Isso aí é uma pressão muito grande sobre as igrejas sérias, né, bíblicas. A gente manter a linha bíblica ali, porque isso é atrativo principalmente para os jovens, né, porque são imaturos ainda, né. E como lidar com essas coisas? Assim, então, é como a gente pensa mesmo, né, que dentro de uma situação como essa, né, vamos dizer assim, uma modernidade fora dos princípios bíblicos, a maneira, eu acho que é a gente manter-se firme, né, manter-se firme. A única coisa que eu acho que a gente tem que sempre observar talvez a nossa linguagem, a gente tentar passar de uma maneira mais clara alguns conceitos. Talvez a gente pode ficar com conceitos antigos e a gente não trazer uma palavra mais clara, mas a base é ficar firme, é se manter, acreditar, até porque mesmo a grande intenção da igreja não é o número de pessoas, mas, sinceramente, ela é o quê? O quanto que a gente é aprovado e aceito a nossa obra por Deus. Se Deus está sendo glorificado, então o nosso julgamento, como o apóstolo Paulo mesmo ele coloca, não é nem do mundo, não são das pessoas e nem dele mesmo. Ele mesmo fala, eu não vou me absorver, mas é Deus quem me julga, né? E Deus, ele demonstra, né? E ele mostra os frutos do trabalho de cada um. Tem uma frase aqui, João, do John Piper, que eu anotei. A fé não é garantia de prosperidade, mas de estar satisfeito em Deus e viver feliz na abundância ou na necessidade. Muito legal, né? E esse é um dos temas que, vamos dizer assim, que eu mais me empolgo dentro desses últimos tempos, né? Até pela leitura mesmo de John Piper. Porque sempre a gente sempre acredita numa alegria, vamos dizer, fora da religião, ou seja, aquela dicotomia, né? O ser religioso é de uma maneira e vamos dizer, o ser carnal, ou essa divisão. E a gente às vezes esquece que a alegria plena, ela somente é adquirida em Deus, né? Então, o que é estar alegre se não nos satisfazer dele? Então, se ele é a causa última de todas as coisas, pois ele é o criador, o ordenador, o coordenador, o provedor de todas as coisas, então, quando nos achegamos a ele, a gente se deleita nele. Tem uma frase do Santo Agostinho, né? Vamos colocar Santo Agostinho, mais do Agostinho. Fica bonito. Do Santo Agostinho, que ele diz assim: criaste-nos para ti, e a minha alma só satisfará ao me encontrar em ti. Mais ou menos isso, não tão literal. Sim. Mas assim, a plena satisfação, ela só vem de Deus. E é legal também o John Piper, que ele coloca no início do seu livro, e ele já começa dizendo qual que é o fim principal de todo homem, que é uma das perguntas do nosso catecismo, que é honrá-lo e gozá-lo para todo sempre, ou sentir prazer em Deus. Então, agora você tem que fazer um negócio aí, João. Você falou Santo Agostinho, aí você fala catecismo. Como a gente é católico, né? Então você explica esse negócio aí. Mas deixa só eu fazer um comentário breve do que o João estava falando agora, que a minha vida inteira, né, até os 35 anos, eu não aprendi que a gente tinha que satisfazer em Deus. Eu aprendi que Deus tinha que nos satisfazer. Se você tem fé, você tem que ter uma mansão, você tem que ter um carrão, você tem que ter muito dinheiro no banco, você tem que andar do jeito que o mundo anda, porque quem tem fé vive dessa maneira. E na realidade da igreja evangélica brasileira, você vê que ela é formada por muitas pessoas humildes. E daí entra naquele conflito. Então eu não tenho fé. Só quem é prosperado, só quem tem uma vida
próspera, que é ela que tem fé, porque a gente aprendeu que é Deus que Deus está ali para nos servir. Esse que é o ensino, né? E é o contrário, né? A gente se satisfaz nele, a gente tem prazer nele. E a gente encontra um propósito de vida, a gente encontra um ponto existencial, um porquê da sua existência. Sim. A partir do momento que você começa a sentir prazer em Deus. E prazer em Deus não quer dizer que a gente não vai ter as frustrações, as decepções, porque estamos todos sujeitos à queda. Mas o prazer em Deus é algo que realmente não é bem gostoso a gente. Davi, ele diz assim, eu tenho prazer nos seus mandamentos. Então a gente sempre ouve que servir a Deus é como fazer dieta, né? Não é? É duro, puxa, não é verdade? Eu sempre, daí não, eu estou obedecendo, eu estou me esforçando, né? É como se fosse fazer uma dieta daquelas pesadas. Agora, quando a gente inverte isso e começa a interpretar a Bíblia e os conceitos bíblicos corretamente, eu sentir prazer em Deus. Eu sentir prazer naquilo que Ele me oferece. E às vezes são comidas amargas. Mas essas comidas amargas a gente aprende imensamente. É o que Jesus falou, né? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, meu fardo que é suave e leve. E aprendei de mim. Então, mas é entendendo isso que a gente experimenta o jugo suave e o fardo leve, porque não é. Sem o evangelho não há como. Não tem como, né? E aí a religião traz peso. E aí que entra aquela primeira pergunta do pastor, né? O que é a época, o que a gente está vivendo? A gente está vivendo uma época em que, como a Juliana colocou, as pessoas elas esperam que Deus seja que dê alegria, soluções para os problemas, e é o contrário, a gente tem que nos satisfazer dele, experimentar dele.